Boa noite, queridos. Vamos colocar em pé para adorarmos ao Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor, que Ele é grande. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nós estamos aqui para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Vamos abrir nosso culto nessa noite, lendo o Salmo 113. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós te adoramos, meu Deus, nós te agradecemos nesta hora bendita de culto, Pai. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o teu nome, para dizer que o Senhor é lindo, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é a razão do nosso viver. É por causa do Senhor que estamos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Pai, nós estamos aqui para prestar os cultos de louvor e adoração ao teu nome. Fala conosco, Senhor, ó Deus, para que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite, ó Deus, cheio da tua graça, da tua misericórdia. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão nos assistindo nesta hora, nesta rede social, Pai. Ó Deus, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus, esteja, que a sua graça esteja com cada um, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, curando, libertando, Pai. Para aqueles que estão, ó Deus, desempregados, ó Deus, nós ministramos, ó Deus, a graça do Senhor. Por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, passando por tribulações, ó Deus, nesta hora, Pai, que a tua mão esteja com cada um, Pai. Ó Deus, nesta hora, Deus, queremos orar, ó Deus, pela vida da irmã Luzia, que completa mais um ano de vida, Deus, esse dia. Obrigado, Deus, pela vida da tua serva, Pai, essa guerreira, Pai, que o Senhor, Deus, sustentou, está sustentando até aqui. Obrigado, Deus, pelos 82 anos, ó Deus, de sua existência. Obrigado, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos pela vida dela, pela vida de toda a sua família. Obrigado, meu Deus, por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos.
dízimo, sua oferta. Você vai trazer agora que nós estamos no braço do Senhor. Não importa quanto você trouxe para dizimar ou para ofertar, perdão. A oferta é você e Deus, é proposto, segundo o proposto do seu coração. O dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor tem te concedido como salário. Se você não trabalha, se você não tem um salário, o dízimo de nada é nada. Amém? Que o Senhor possa tocar nos nossos corações, fazer nascer no nosso coração o desejo de nos doarmos, de entregar, de sermos fiéis. Porque o primeiro que tem que converter não é nem eu levantar a mão, é o meu coração. Se o meu coração está convertido, meu bolso se converte. Eu não vou estar apegado a bens materiais, a dinheiro. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Você não trouxe o que ofertar, com o que dizimar nessa noite. Oferte a sua vida. O sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Entregue a sua vida no altar do Senhor com sacrifício nessa noite. Se abalou.
Teu reino é sempre
da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és conselheiro, Tu és Deus forte, Tu és o nosso bem maior. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes que estão conosco nessa noite. Nós queremos falar da nossa alegria de ter cada um de vocês conosco nessa noite maravilhosa. Que Deus esteja abençoando cada vida nessa noite. Amém? Amados, nós estamos falando sobre saindo da profundidade, da superficialidade para a profundidade. Amados, a vida cristã, ela começa na superficialidade. Mas o desejo de Deus é que nós, quando já tivemos aquele encontro real, verdadeiro com esse Deus, não podemos ficar na fase do encontro. Precisamos passar de fase. Assim como a criança, que ela vai para a escolinha, depois ela vai passando de curso, de escola, ela vai crescendo até chegar à faculdade e até se formar. Na vida cristã, nós todos os dias estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos dando os passos em direção a essa profundidade. Porque é no profundo de Deus aonde nós podemos ficar realizados espiritualmente. Não tem como nós realizarmos espiritualmente se não estivermos na profundidade de Deus. A semana passada nós começamos essa série falando do rio de Deus. Como começou Ezequiel indo com as águas, entrando no rio de Deus, água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, e aí até que ele mergulhou de uma vez por toda no rio de Deus. Hoje, irmãos, nesse tema, nós vamos falar sobre um homem que fez uma jornada em direção à profundidade de Deus. Abraão, o nosso pai na fé, um dos homens mais conhecidos da Bíblia. Todas as pessoas, mesmo aquelas que não são, são evangélicas, elas conhecem a história de Abraão. E a história de Abraão é uma jornada, irmãos. É uma jornada saindo da superficialidade e indo para a profundidade. E é interessante que quando você vai lendo a história de Abraão, você vai vendo como Abraão, ele foi cada vez mais se envolvendo com Deus, se aprofundando em Deus, e cada vez que ele dava um passo nessa direção da profundidade de Deus, ele tinha uma promessa para a vida dele. Tinha algo que Deus estava dando para ele, ok? Então é sobre isso que nós vamos estar falando com os irmãos e com você que está aí diante desta live nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos usar alguns versículos, então, você fica aí com sua Bíblia aberta. Se a nossa tradução é um pouco diferente da que os irmãos estão aí em mãos, então, não fique preocupado que nós vamos estar
com a tradução diferente. Amém? Muito bem, queridos. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Como sair da superficialidade para a profundidade? Vamos aprender com Abraão nessa sua jornada. Vamos embarcar agora nessa jornada com Abraão para ver aonde ele chegou nessa jornada em direção à profundidade. O versículo 1 diz: o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Queridos, por esse primeiro versículo, a gente começa a entender que a jornada de Abraão era sair daquele lugar. Onde que Abraão morava? Os irmãos vão ver aí durante a leitura que ele morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E Abraão estava bem. Abraão estava com seus pais. Abraão estava ali com sua esposa. Abraão estava ali com sua família. Abraão estava no seu lugar de sossego. Abraão estava sossegado, no seu lugar de conforto. Mas com essa leitura, a gente aprende, irmãos, que se quermos sair da superficialidade, precisamos sair do lugar de conforto. Precisamos deixar esse lugar de conforto. A ordem era: deixa a tua terra, deixa os teus parentes, deixa a casa do teu pai e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Amados, se fosse eu ou você, será que a gente obedeceria uma ordem dessa mesmo sabendo que foi de Deus? Quem de nós, falando honestamente aqui conosco mesmo, se Deus chegasse para nós agora e dissesse: olha, sai desse lugar, sai dessa terra, sai da casa de teus parentes, sai da casa do teu pai, porque eu vou te mostrar um lugar aonde eu quero te abençoar. Irmãos, só quando uma pessoa está interessada em ter uma experiência profunda com Deus, é que toma uma decisão irresponsável dessa. Porque pegar a esposa e sair por aí, sem saber para onde ia, provavelmente alguns casamentos iam ser desmanchados daquilo ali, logo ali. A esposa ia dizer: mas que marido irresponsável, vai me levar para um lugar que não sabemos onde que é. Eu tenho minha casa, eu tenho tudo aqui, eu tenho meus bens aqui, e aí eu vou viver uma vida de cigano, uma vida nômade. Então, o desejo de Abraão em ter uma profundidade com Deus fez com que ele tomasse uma decisão. Se ele fizesse isso, o versículo 2 diz: e farei de ti uma grande nação. Olha a promessa. A primeira promessa é: se você fazer isso, se você sair desse lugar de superficialidade, se você sair desse lugar, eu vou fazer de você uma grande nação. Outra promessa: e hei de abençoar-te, e hei de te tornar famoso, e o teu nome será uma bênção. Queridos, o lugar de profundidade que Deus quer nos levar é um lugar aonde nós seremos abençoados. O lugar de profundidade de Deus é um lugar que você nunca vai deixar de ser abençoado por Deus. O lugar de profundidade de Deus, aonde Ele quer nos levar, é um lugar que vai
fazer com que o nosso nome cresça, não para a nossa honra, não para a nossa vaidade, mas para a honra e a glória dele. Porque se Abraão tivesse pegado isso para se tornar famoso do seu nome, ele não seria hoje o pai da fé, considerado o nosso pai da fé. Outra promessa: hei de abençoar os que te abençoarem. Amados, quando nós estamos obedecendo, indo para a profundidade de Deus, não só seremos abençoados, como também nós vamos abençoar aquele que vai nos abençoar. Ou seja, você, por onde você passa, você vai derramando bênção. Quando você sai do lugar de superfície e vai para o lugar de profundidade. Ou seja, hei de abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ou seja, aqueles que não gostarem de Abraão seriam amaldiçoados. Mas aqueles que abençoassem a vida de Abraão por onde ele passasse, seriam abençoados. Então, o primeiro passo para ir em direção dessa jornada de Abraão foi ele deixar o lugar onde morava. Uma coisa interessante aqui, queridos, que Deus não nos leva para a profundidade sem antes revelar o seu propósito. Ele quer nos mostrar quais são os passos da nossa jornada. É interessante que Deus, o tempo todo, estava dizendo para Abraão: sai daqui e vai para aqui, sai daqui e vai para ali. Ou seja, Deus, quando Ele quer nos levar em direção à profundidade, Ele não nos deixa sem direção. Deus sempre vai nos dar uma direção, porque nós não sabemos o caminho da profundidade. É preciso que Deus nos guie os nossos passos nessa direção. Então, os passos em direção à profundidade, primeiro, é sair do lugar aonde a gente está, porque nesse lugar nós não seremos abençoados, não sairemos da superficialidade. Uma outra coisa, Abraão, o versículo 6 diz: Abraão foi atravessando o país até Siquém, junto da árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, quem habitava o país era os cananeus. Irmãos, os cananeus era um povo muito idólatra. Estava estudando essa semana sobre os cananitas. Eram pessoas era uma nação muito idólatra. Olha que coisa interessante. Deus está levando Abraão para uma profundidade com ele, mas o lugar aonde ele ia passar, onde ele ia peregrinar, era num lugar de muita idolatria. É interessante que as pessoas muitas vezes, quando quer ter uma vida com Deus, aí vai para um monte, aí vai para um encontro, aí vai para um sítio e se isola, para que tenha uma vida ali de profundidade com Deus. Mas com Abraão não. Abraão foi para o centro da idolatria, onde fervia a idolatria. Os cananitas, irmãos, eles adoravam o Deus Baal, eles adoravam o Deus Moloque, eles adoravam a Deus Acera ou Acerá. O Deus Moloque era um Deus responsável pela vida, ou seja, pelo nascimento. Todos os anos, crianças eram sacrificadas para esse Deus chamado Moloque. E havia tantas coisas terríveis. Em 1972, as escavações ali naquela região do Mar Morto, ali por ali, encontraram nas construções ossadas de criança. E quando os cientistas, os arqueólogos foram estudar sobre isso, eles tinham uma fé dos cananitas, que quando ele fosse construir uma casa, eles teriam que oferecer uma criança para ficar na fundação daquela casa, para que aquela casa fosse abençoada por Moloque. É tanto que eles acharam ossadas de criança nas fundações
daquela cidade que estava realmente das escavações. Ou seja, era um povo extremamente idólatra. O que é que a gente aprende com isso, meus irmãos? Porque não é o lugar que você está, mas é o lugar para onde Deus te mandou. Ele pode ser o pior lugar do mundo, mas se Deus te mandou em direção, e Ele diz que vai fazer de você uma bênção, você vai estar ali, não importa se seja um lugar bom ou um lugar ruim, porque o importante, quando você está com Deus, não importa o lugar aonde você está. Se você está em profundidade com Deus, você pode estar até no pior lugar do mundo, mas você vai estar no propósito da profundidade com Deus. Versículo 7. Ali Deus apareceu a Abraão e disse-lhe: vou dar esta terra aos teus descendentes. E Abraão construiu um altar em honra do Senhor no lugar onde ele tinha aparecido. O segundo passo em direção à profundidade, irmãos, não é só sair do lugar de acomodação. Você precisa, na sua jornada, construir altares. Abraão entendeu que ele precisava construir altares. Para que serve um altar? Um altar é o lugar de oferecer sacrifícios de adoração. Abraão entendia que naquele lugar de idolatria, aonde tinha muitos altares a Baal, aonde tinha muitos altares a Deus Aserá, ao Deus Moloque, ele precisava estabelecer naquele lugar um altar ao Deus Todo-Poderoso, para que os povos daquela terra pudessem entender que ele, Abraão e a sua família, adorava um Deus diferente, um Deus que não tinha uma imagem, mas um Deus que era vivo e que ele sentia esse Deus na sua vida. Então, ele levantou um altar e provavelmente ele escreveu ali naquele altar: ao Deus que apareceu para mim. Deus tem aparecido para você, queridos? Deus tem falado com você? Você tem falado com Deus? Você tem sentido a presença de Deus? Abraão, ele construiu aquele altar, ele ergueu aquele altar, porque ele sabia, ele queria ter na sua consciência o lugar de adoração ao Deus que tinha lhe aparecido lá ainda em Ur dos Caldeus. Verso 8. Dali partiu Abraão em direção à montanha que está a oriente, montou sua tenda, deixando Betel ao ocidente, e aí, a oriente, construiu lá um altar em honra ao Deus, ao Senhor, e lhe prestou culto. Olha como é que Abraão, quando ele vai entendendo essa questão da profundidade, primeiro ele construiu um altar só para dizer: esse altar é em homenagem ao Deus que me apareceu. Agora, ele constrói um altar para prestar culto. Agora, Abraão entende que não adianta construir um altar como homenagem a Deus. E a gente aprende aqui uma lição muito interessante, amados. Porque tem muita gente que está construindo o altar só para dizer que é Deus. Faz uma igreja enorme, como um altar grande, mas muitas vezes não está prestando verdadeiro culto a Deus. Abraão entendeu que ele precisava dizer para as pessoas idólatras daquele lugar que ele estava oferecendo culto ao seu Deus. Isso, olha como é que uma pessoa sai da superficialidade e indo para a profundidade. Terceiro passo, nessa jornada de Abraão: afastar-se de quem só quer aproveitar da sua bênção. O texto diz que quando Abraão saiu lá da sua terra, Deus disse para ele para deixar os seus parentes. Mas um tal de Ló, sobrinho dele, pegou carona. Ô tio, isso não está na Bíblia não, tá, irmãos?
Ô tio, olha, eu quero ir nessa jornada, eu quero ir nessa aventura, eu quero sair desse lugar, eu quero caminhar. Ô tio, ficar junto do Senhor é bênção pura. Eu quero sair, mas meu sobrinho, olha, Deus falou que é para eu sair daqui, deixar todo mundo aqui. Não, tio, eu vou com o senhor. E deve ter aquela conversa de sobrinho para tio, de tio para sobrinho, que Abraão consentiu em que Ló fosse com ele. Mas não era propósito de Deus que Abraão levasse nenhum parente. E o que é que acontece? Quando chega no versículo 25, o texto diz que Ló ia com Abraão. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus começou a abençoar tanto Abraão, e também abençoou a Ló, porque o texto que nós lemos anterior diz que ele seria abençoado e ele ia abençoar quem estava próximo dele. E Ló, que era o mais próximo, começou também a ser abençoado, ficou riquíssimo. Era tão rico, que o gado de um já estava muito, não podiam os dois ficar juntos, não havia pasto para o gado de Abraão e o gado de Ló. E aí começou uma briga por causa de água, por causa de pasto. Então Abraão chama o seu sobrinho e diz, olha, versículo 8, nós somos parentes. Não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Ou seja, irmãos, quando a gente aprende aqui, quando nós estamos no caminho, na jornada da profundidade, a gente tem que acertar as coisas com os nossos parentes. Não dá para ir numa jornada de profundidade com Deus, se a gente não está bem com as pessoas que são nosso sangue. Não tem como ir para uma jornada com Deus, se você não acerta a sua vida com os seus parentes. Não dá para ficar numa jornada de profundidade e com raiva dos parentes, com raiva dos pais, com raiva das mães, com raiva dos irmãos, com raiva da sua família. Não tem como. Abraão, o texto diz que eles estavam habitando ainda na presença dos cananeus. Ou seja, os cananeus estavam de olho naquela família. Eles precisavam dar um bom testemunho para aquela nação pagã. Então Abraão chama Ló e diz, olha, não dá para a gente viver assim. Não dá para ficar todo dia resolvendo brigas entre os seus empregados e os meus empregados. O versículo 9 diz, vamos nos separar. Chega um momento, querido, que a gente tem que tomar essa decisão. Às vezes é muito difícil você se separar de um parente. Mas quando aquele parente não está sendo bênção para você e você não está sendo bênção para aquele parente, é preciso separar. É melhor separar e depois vai lá um visitar a casa do outro, aquela bênção, né? Então, Abraão disse, olha, vamos nos separar, mas você tem a oportunidade de escolher para onde você quer ir. Irmãos, quando eles chegaram nessa reunião, eles estavam em cima de um monte. Quando olhava para um lado, tinha uma campina verdejante, uma coisa linda, com muito pasto, com muita água. E assim, aquela coisa de aqueles que são criadores de gado, a coisa que eles mais querem ver é grandes pastos para o seu gado. Mas quando olhava para o outro lado, era deserto. Não tinha nada. E Abraão, irmãos, olha como é que é uma pessoa quando ela está na profundidade de Deus. Abraão poderia dizer assim, olha, como eu sou seu tio, como a bênção é minha, como foi Deus que me chamou, eu vou escolher a região de pastos e você vai para onde você quiser. Mas Abraão disse, não,
se você vai escolher. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolha, meu. E aí, o Ló, ele olhou para o lado de lá e viu aquela terra deserta, não tinha nada. Levar para onde, seu gado? E olhou para o outro lado e viu aquela coisa maravilhosa, aquela campina. O texto diz que parece que aquele era como o jardim do Éden. Era tão bonito aquela terra que parecia com o jardim do Éden. E aí, para onde Ló foi? Para os pastos verdejantes. E aí, queridos? Abraão olha agora, com tanta criação, como alimentar essa sua família e toda esse seu gado. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Mesmo que tenhamos que perder, mesmo que tenhamos que lutar para continuar vivendo, mas isso é o que nós precisamos fazer para estarmos na profundidade de Deus. Às vezes, irmãos, o que nos impede, o que não leva a gente a sair da superficialidade, dessa vida cristã que a gente está levando, dessa vida de religiosidade que a gente está levando, é porque nós temos medo de enfrentar os desertos da vida. Nós temos medo de enfrentar as grandes lutas que nós vamos enfrentar. Mas se nós estamos com o propósito e no propósito de uma profundidade com Deus, não importa se é deserto ou se é Campinas, porque o nosso Deus vai abençoar-nos de qualquer maneira. Essa era o pensamento de Abraão. Mas ele tinha que se afastar daquele que só estava com ele para pegar carona na sua bênção. Queridos, cuidado com aquele que está com você só para pegar carona na sua bênção. Cuidado. Pessoa que está com você só para pegar carona na sua bênção, ele não quer ver você abençoado. Ele não quer contribuir para que você seja totalmente abençoado. Um outro passo, agora, depois que Abraão tomou a decisão, olha o versículo 14, do capítulo 13. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu imagino Abraão ficar agora, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Como eu vou caminhar, continuar a minha jornada? Aí Deus vem logo conversar com seu filho. Vem logo conversar com seu servo. Abraão, não fique com medo. Abraão, não se desespere. Olha, agora, olha com seus olhos da fé. Irmãos, se a gente quer ir para a profundidade de Deus, a gente tem que parar de olhar com os olhos carnais e olhar com os olhos da fé. Porque os olhos carnais só vê aquilo que está com dificuldades ou em dificuldades. Mas quando a gente olha com os olhos espirituais, a gente vê coisas que não conseguimos ver com os olhos carnais. Então Deus mandou Abraão abrir os olhos espirituais. Irmãos, se queremos estar na profundidade de Deus, temos que deixar de olhar com os olhos da carne para olhar com os olhos espirituais. Só assim nós vamos enxergar o caminho da profundidade. Farei com que seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Olha como é que, se você está acompanhando a leitura aí, primeiro, Deus diz para ele: sai da tua terra e eu vou te mostrar um lugar. Depois, agora, quando Abraão se livra do penduricalho chamado Ló, Deus agora começa a
mostrar mais de perto o seu propósito para a vida de Abraão. Irmãos, quer que Deus mostre o seu propósito para a sua vida? Deixa os penduricalhos que está te atrapalhando. Se você quer realmente ir para a profundidade de Deus, deixa esses penduricalhos. No caso de Abraão era o seu sobrinho, mas no seu caso, quem é? Ou o que é? O que está? Você sabe que você tem um desejo de ir em direção à profundidade de Deus, mas você sabe que tem isso que está te atrapalhando, tem penduricalhos te atrapalhando, tem coisas te atrapalhando. O que está te atrapalhando nessa noite? É preciso você tomar uma decisão, mesmo que seja radical, porque quando você toma essa decisão, Deus começa a esclarecer o propósito dele para a sua vida. Então Deus agora diz para Abraão que ele vai dar aquela terra, agora já diz qual era, mas que não seria para ele, seria para os descendentes dele. Você continuaria na profundidade de Deus, em direção à profundidade de Deus, se Deus dissesse para você, olha, eu vou dar para os seus parentes, para os seus bisnetos, seus tataranetos, não vou dar para vocês. Mas Abraão, no final dessa mensagem, nós vamos ver porque que Abraão, ele não moveu um milímetro do propósito de caminhar na sua jornada em direção à profundidade de Deus. Versículo 17 do capítulo 13. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Irmãos, parece que Deus estava brincando com Abraão. Disse que não seria para ele, mas mandou ele andar por aquela terra. O que Deus queria com isso? Deus queria dizer para Abraão, olha, você precisa andar por essa terra, porque aonde você pisar, cada passo que você der, essa terra será da sua descendência. Às vezes, queridos, nós queremos as bênçãos de Deus, mas a gente não tem coragem de caminhar, de andar, de sair do lugar. A gente quer que caia lá do céu, igual o povo do deserto. Queria que o maná caísse todos os dias. Irmãos, nós precisamos caminhar, nós precisamos tomar posse do território, para que a gente possa estar na presença de Deus em profundidade. Versículo 18, ainda do capítulo 13. Assim, Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom, e ali Abraão construiu um altar para Deus, o seu Senhor. Então, queridos, quer caminhar em profundidade com Deus? Construa o altar. Mas não é só construir. Adore a Deus. Altar é para adorar o Senhor. Não é só simplesmente construir altar e deixar para lá. Outro passo em direção dessa jornada de Abraão, está agora no capítulo 14. Se você quer continuar entrando na profundidade de Deus, você precisa honrar quem Deus colocou como autoridade sobre você. Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de obedecer à autoridade, às autoridades constituídas, seja elas ou seja elas da lei, seja elas autoridade, juiz, prefeito, as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre nós. Então, olha que coisa interessante. Versículo 18. E Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19. Melquisedeque abençoou a Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão
deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia trazido de volta. Se você ler o contexto desse capítulo 14, é o seguinte: o camarada chamado Ló, com seus olhos de ambição, que foi escolher as Campinas, ele não sabia que, na fim daquelas Campinas, tinha duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ele não sabia a tragédia que ia acontecer. Ele não sabia quem eram os moradores daquela cidade. E quando Ló chegou lá com a sua família, ele viu que aquela cidade era uma cidade desgraçada. Era uma cidade cheia de prostituição, cheia de todo tipo de pecadores, de todo tipo de idolatria. E Ló vai morar no meio dessa cidade com a sua família. Ou seja, queridos, quando você não quer sair da superficialidade, por causa da ganância, por causa do olho grande, porque você quer enriquecer, você só quer bens materiais, você vai parar em Sodoma e Gomorra. Lugar desgraçado, lugar fora da graça de Deus. E o texto diz que, por causa daquela situação de pecado, de idolatria, de orgias daquela cidade, vieram os reis e invadiram aquela cidade e levaram todo mundo cativo. E quem é que vai? Ló e a sua família. Porque se você vai para um lugar terrível, Deus vai pesar a mão sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. E se você está lá, você também vai pagar pelo pecado daquelas pessoas, mesmo que você não seja pecador. Então, foram falar para Abraão que Ló tinha sido levado cativo. Então, Abraão pega os seus homens e vai lá, e com poucos homens, ele vai lá e ganha uma guerra contra 3 reis. E lá ele traz todo mundo de volta, traz tudo que levaram de Sodoma e Gomorra, ele traz. E quando ele está voltando dessa jornada vitoriosa, ele encontra com nada mais, nada menos do que um homem chamado Melquisedeque. Quando a gente estuda lá em Hebreus sobre Melquisedeque, diz que era um homem que não tinha princípio nem fim. Ele não tinha genealogia, ninguém sabe de onde saiu esse rei. Então, o escritor dos Hebreus diz que Jesus é sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. Não é da ordem de Arão. Nós estamos estudando isso, nós estamos estudando o livro de Hebreus, e nós estamos estudando isso, eu e minha esposa lá na nossa casa. Então, Jesus, irmãos, ele veio da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque já tinha uma ordem sacerdotal que era de Arão. Então, Melquisedeque, ele era esse homem dessa ordem. Então, Abraão reconheceu que ele era maior do que Abraão, porque ninguém mais ali era maior do que Abraão. Mas Deus mandou alguém especial para abençoar a Abraão. E Abraão, o que é que ele faz? Ele devolve o dízimo de tudo que ele tinha trazido lá do despojo de guerra. Outro passo em direção a essa jornada de Abraão, já agora no capítulo 15, versículo 1. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor disse a Abraão: Abraão, não tenha medo, eu protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Por que nessa fase Deus chega com essa palavra para Abraão? Irmãos, Abraão tinha vencido inimigos poderosos. E Abraão não tinha um lugar, ele tinha uma tenda, ele tinha as suas tendas, ele tinha sua fazenda ali. Ele tinha poucos homens, ele não tinha soldados, ele tinha empregados, ele tinha pastores. E provavelmente Abraão recebeu uma ameaça de morte. Então, Abraão ficou com muito medo. E aí, queridos, quando você está na profundidade de Deus,
mesmo que chegue aquela hora em que bata aquele medo, que chega aquela, você tenha medo dos inimigos, Deus vai dizer para você, não tenha medo, eu lhe darei, eu lhe protegerei de todo perigo. Ou seja, não tenha medo de continuar na jornada em direção à superficialidade, à profundidade com Deus, porque Deus vai te proteger de todos os inimigos que querem impedir a sua jornada. E além disso, você vai ter uma grande recompensa. E aí, queridos, versículo 2 tem uma palavra muito interessante. Abraão respondeu, ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Irmãos, olha que coisa interessante. Deus disse que ia fazer de Abraão, da descendência dele, uma grande nação. Mas os anos estavam chegando, os anos estavam passando. Abraão agora com mais de 70 anos, quase 80, sua mulher também muito idosa já tinha passado da época das mulheres terem filhos. E ele não via nada. Então ele disse, é o meu empregado, Eliezer, que vai ser o meu herdeiro. Então Deus disse para ele, versículo 4, então o Senhor falou de novo e disse, o seu filho será, o seu filho das suas entranhas, que será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí Abraão disse, ai Senhor, como isso? Aí Deus pega Abraão, olha o versículo 5, pega Abraão, leva para o lado de fora da tenda, e mandou ele olhar para o céu. Irmãos, o céu do Oriente Médio é uma coisa interessante, à noite, parece que as estrelas, elas baixam, não sei se vocês já viram aqueles filmes lá, né, no deserto da Arábia Saudita, naquela região ali, é incrível como você pode ver de estrelas, porque lá chuva é pouco, chove pouco, então o céu é sempre limpo, então é assim, então Deus diz para ele, olha para o céu, e conte as estrelas se você puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Primeiro Deus disse que seria como grão, cada grão de areia, tão numeroso como cada grão de areia. Agora, como as estrelas do céu. Ou seja, como Abraão ia contar todas aquelas estrelas? Não podia. Assim seria a descendência de Abraão. E aí, versículo 6 diz, e Abraão creu em Deus. Esse é o segredo de quem está na profundidade. Mesmo sem saber como, Abraão creu em Deus. Irmãos, não tem como você desenvolver uma jornada em direção à profundidade se você não crê nas coisas que você não vê. O escritor de Hebreus diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Porque aquilo que você vê não é produto de fé, você está vendo. Fé é você acreditar, é você realmente acreditar, ter certeza de que vai acontecer, mesmo você não sabendo quando e como vai acontecer. Essa é a característica de uma pessoa que está em profundidade com Deus. E Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o aceitou. Abraão não só creu, mas ele aceitou a palavra que Deus estava liberando sobre a vida dele naquele momento. E quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo, de repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Irmãos, a gente aprende nessa jornada de Abraão, que mesmo na nossa caminhada em direção à profundidade, vai chegar um momento que a gente vai ter medo. Vai chegar um momento que a gente vai ter aquela dificuldade que muitas vezes todos nós como ser humano temos, aquele momento de, né, daquela situação que você fica aí meio depressivo, mas não podemos perder a fé.
Mesmo que você fique com medo do novo, do que você não sabe, do que você não conhece, mas você sabe que você está num propósito de profundidade com Deus. E nessa mesma ocasião, versículo 18, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. E ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Entendeu aqui, queridos? Na primeira conversa de Deus, ele disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Na segunda conversa de Deus com Abraão, ele falou assim: olha, essa terra, toda essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Agora Deus mostrou as fronteiras daquela terra. Olha como é que Deus vai colocando o seu propósito, mostrando o seu propósito, à medida que você acredita, que você confia, que você obedece. Primeiro, era uma terra que ele não sabia qual era. Depois ele sabia qual era a terra, mas não sabia de onde para onde, qual era o tamanho daquela terra. Mas nessa nova aliança que Deus faz com ele, ele mostra as fronteiras. Ou seja, é de lá até lá. É dali até ali. Ou seja, estava esclarecido para Abraão qual era a sua terra. Outro passo da aliança, querido, e agora, nesse último passo, é a aliança definitiva de Deus com Abraão. Chegou ao momento da profundidade plena de Abraão com Deus. Versículo 1 do capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja o quê? Perfeito. Que é isso, gente? Depois de uma jornada, irmãos, depois de tanta luta, depois de tantas promessas, agora Deus vem com essa historinha de andar na presença dele e ser perfeito. O que tinha acontecido? Que Deus é esse? Está brincando, Deus? Está brincando? Eu andei toda essa jornada, agora estou com 99 anos, chegando aos 100, e o Senhor agora me diz para mim andar na sua presença e ser perfeito? Sabe por quê, irmãos? Quando você lê alguns capítulos anteriores, nas andanças de Abraão, isso é muito interessante você entender. Nas andanças de Abraão, ele foi para o Egito. E quando ele chegou, antes dele entrar no Egito, ele chamou a mulher dele e falou assim: bem, você é muito bonita. E esses caras vão tomar você de mim. Então, diz para eles, que você é minha irmã. E aí ele não vai mexer com você. E a Sara concordou com isso. E quando eles estão lá, o rei do Egito achou Sara uma mulher bonita, ainda ela estava nova, né? E aí pegou ela como esposa. E aí Abraão, o que ele temia, não adiantou nada. O rei tomou a mulher dele, porque ele disse que era irmã dele. Se era irmã, não tinha compromisso. Mas aí Deus entra em ação e vai lá, fala com o rei, e o rei devolve a esposa de Abraão. Quando ele chegou em outro lugar, ele também repetiu o mesmo erro. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver isso aí. Ele cometeu o mesmo erro. Diz para o pessoal que você é minha irmã. E na verdade, ela era meia-irmã de Abraão, por parte de pai. Mas não era toda a verdade. Irmãos, não dá para você entrar na profundidade de Deus se você
fala meias verdades. Você não é totalmente íntegro. Por isso que Deus agora disse assim: você quer entrar na minha aliança definitiva comigo, Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Queremos entrar na profundidade de Deus, meus amados. Precisamos andar na presença dele e ser perfeito, ser íntegro. Porque senão você para ali naquela profundidade. A água para na sua cintura. Você não vai mergulhar no rio da profundidade de Deus. Se você tem algumas coisas que você precisa deixar. Se você tem esses penduricalhos. E depois de dizer isso, versículo 5, ele diz: e tem outra coisa agora. Até ali, eu estou falando Abraão, mas até ali o nome dele era Abrão. Abrão significa pai de uma grande nação. Mas Deus diz para ele: não será mais chamado Abraão. Abrão, o seu nome agora é Abraão. Por quê? Qual é a diferença? Por que isso? Sabe por quê? Porque agora, nesse nível de profundidade que Abraão estava entrando, ele não seria mais pai de uma grande nação. Ele seria pai de muitas nações. É isso que significa Abraão. Deus agora está ampliando a aliança com Abraão. Eu agora estou determinando que você não vai ser só pai dessa nação de Israel. Você vai ser pai de muitas nações. Versículo 6. E eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Irmãos, de Abraão vieram os reis, Davi, esses grandes reis, porque a promessa da aliança agora era uma aliança definitiva, era uma aliança abrangente. Mas o homem estava com 99 anos. A mulher com 100. E aí? É aí onde estava o grande mover de Deus. Mais alguma coisa? Versículo 10. Esta minha aliança com você e com seus descendentes é a aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. A diferença agora das outras alianças que Deus fez com Abraão, foi só para ele construir altar e oferecer adoração a Deus. Agora tinha que ser um preço maior. Qual era o preço? Sangue. Abraão teria que derramar o seu sangue para concluir aquela aliança com Deus. E há um texto da Bíblia que diz que sem derramamento de sangue não pode haver Deus aceitar perdoar os nossos pecados. A circuncisão, para quem não sabe, é o ato de cortar o prepúcio do órgão masculino. E vai cortar, vai sair sangue. Então tinha que ter sangue nessa aliança. Era uma aliança definitiva. Então essa aliança precisava de ter sangue. E aí, Deus está remetendo a Jesus, o autor da nova aliança, que foi no sangue dele. Quando ele estava lá na ceia, ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós estudamos lá em Hebreus que Jesus não é somente sacerdote da nova aliança, como também ele é o próprio sacrifício. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Olha que coisa tremenda. Jesus fez isso por mim e por você, para que a gente pudesse entrar na mais profundidade com Deus. Então, qual seria a marca da aliança de Deus com Abraão e com seus descendentes? Circuncisão. Todo menino ao 8º dia teria que ser circuncidado.
uma coisa terrível. Pense você ter o seu menininho com 8 dias de idade, 8 dias de nascimento, e ali ser levado para ser cortado o prepúcio do seu filho. Sangueiro danado. Mas tinha que ser assim. Sem derramamento de sangue não pode ter aliança com Deus, querido. Essa aliança que nós temos agora, você não precisa circuncidar mais o prepúcio. Você precisa circuncidar o seu coração. Paulo, escrevendo sobre isso, diz que a circuncisão agora é no nosso coração. Nós precisamos ter um pacto do coração, um pacto com Deus. Porque Jesus já derramou o sangue em nosso lugar. E disse, versículo 15, disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher também não se chamará mais Sarai, porque o nome dela era Sarai. Ela vai se chamar Sara. Sarai, mãe de uma nação. Sarai, mãe de muitas nações. Mas a mulher estava com 100 anos. Versículo 17. Abraão prostou-se com o rosto em terra e riu consigo mesmo, dizendo, como poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Então, queridos, muitas vezes Abraão riu do absurdo que era ele, com quase 100 anos, e a sua esposa com 90 anos, ter filhos. Mas isso aconteceu. Capítulo 22 agora. Passado algum tempo, versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que ele ainda vou te indicar. Irmãos, nessa jornada de profundidade, Deus vai te testar a todo momento. Vai colocar você à prova. E muitas vezes é uma prova muito, 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 muito difícil. Porque tem gente que quer mostrar prova de santidade com Deus. Vou fazer um jejum de Coca-Cola. Vou ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola. Vou ficar 40 dias sem comer carne. Isso é michuruco demais. Isso é michuruco demais. Deus quer algo de você, algo que seja muito, muito, muito precioso. Abraão, a promessa de Deus a Abraão, de que ele teria um filho, aconteceu. Sara teve um filho aos 100 anos. O Abraão aos 100 anos e ela aos 90 anos. Agora, o menino estava crescendo, era uma benção. Já estava aí chegando ali para os seus 14, 15 anos. Abraão feliz da vida, estava vendo uma promessa de Deus ser realizada. Agora Deus vai lá mexer com Abraão e diz, eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício a mim. Deus queria testar Abraão, ver se agora, que ele já tinha realizado todos os projetos que Deus tinha dito para ele, se ele ainda conseguia estar fiel a ele. Mas quando você está numa profundidade, irmãos, aquilo que Deus te pede, você faz. Mesmo que todo mundo diga que é um absurdo. O texto diz no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus empregados e Isaque, seu filho. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Você entendeu isso aí? A palavra aqui está aqui, adorarmos
e voltaremos. Está no plural. Deus disse que era para ele sacrificar o filho, mas ele estava dizendo que ia voltar com o filho. Ele ia adorar com o seu filho e ia voltar com o seu filho. Isso é fé. Fé é crer no impossível. Fé é você não quer nem entender como é que Deus vai fazer, mas você crê que Ele vai fazer. Isso é profundidade com Deus. Abraão pegou a lenha, versículo 6, para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca a caminho, e caminhou os dois juntos. No caminho, versículo 7, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Então Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, é muito interessante. Isaque, até aquele momento, estava concordando com tudo. Abraão estava com a lenha, Abraão estava com o fogo, Abraão estava com o cutelo. Mas estava faltando o principal de tudo aquilo ali: o animal para sacrificar. Qual é a resposta de Abraão? Verso 8. Deus há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Irmãos, a gente aqui aprende uma lição interessante. Que muitas vezes, quando Deus chama ou pede para a gente fazer algo, a gente fica naquele desespero. Quer contar para Deus e o mundo. Abraão sabia que aquilo era muito difícil. Ele não podia falar para o seu filho, porque seu filho ainda não tinha a sua fé. Então ele disse: Deus proverá. Ou seja, porque naquele momento ele estava dizendo: meu filho, o Deus que eu sirvo é o Deus da provisão. É um Deus que provém aonde não tem nada. Ele pode prover qualquer coisa. E aquilo trouxe paz para o coração de Isaque. Mas o versículo 9 diz que quando chegaram ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. E aí chegou a hora que pegou o seu filho Isaque, amarrou e colocou sobre o altar. Aí eu te pergunto: que loucura é essa? Aquele menino, se fosse um menino desobediente, que muitas vezes nós vemos por aí, ia dar uma voadora no seu pai e ia descer aquele morro, ó. Eu não vou me submeter a isso. Mas quando aquele rapaz viu que o seu pai era um homem de fé, e quando ele disse para ele que Deus ia prover, Isaque se submeteu ao Deus do seu pai. Isso é testemunho, querido. Você, pai, você tem testemunhado na sua casa ao ponto de seu filho acreditar no Deus que você serve? Será que você tem dado testemunho da sua profundidade com Deus? Que o seu filho não tem dúvida nenhuma de que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus? Isaque se sujeitou a ser amarrado naquele altar. E ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar ao seu filho. Mas o anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. E Abraão ergueu os olhos. Irmãos, eu não terminei ainda a pregação. Pedi aos pais que cuidem dos seus filhos. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou em holocausto no lugar de seu filho. Irmãos, quando Abraão disse: Deus proverá, estava lá. Mas Abraão estava envolvido tanto com a profundidade com Deus, que ele não
viu que já tinha um carneiro, já tinha um animal substituto. Deus já tinha provido. E Abraão deu o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E até hoje o nome daquele lugar é o monte do Senhor, Deus proverá. E o anjo disse, versículo 16, juro por mim mesmo, declara o Senhor, porque tu ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Irmãos, olha o final dessa aliança. Agora, Abraão não seria pai só de grandes nações. Todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Isso é muito maravilhoso da gente entender. Concluindo aqui, queridos. Algumas coisas que a gente aprende nessa jornada de Abraão em direção à profundidade. Primeiro, precisamos sair da superficialidade, porque enquanto permanecermos no lugar de superficialidade, nós não poderemos começar a nossa jornada em direção à profundidade. Segundo, na nossa jornada em direção à profundidade de Deus, precisamos construir altares. Terceiro, na nossa jornada em direção à profundidade, Deus quer nos levar de um lugar para outro, para nos levar para termos experiências de caminhada. Quarto, se quisermos ir para o profundo de Deus, não podemos ficar apegados a coisas materiais. Mesmo que essas coisas sejam o nosso próprio filho. E o lugar mais profundo de Deus, que Deus quer nos levar, e o qual Deus levou a Abraão, é o lugar da aliança perfeita com Ele. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Está aí. Por que Abraão obedeceu? Porque a visão de Abraão estava na cidade futura. A visão de Abraão estava na Canaã celestial, estava nos céus. Abraão cria de que Deus um dia ia ressuscitar todos e levar para estar com ele na Canaã celestial. Olha que coisa. Olha que nível de profundidade de Abraão. Por isso que ele foi a causa de abençoador de grandes nações. Para a gente refletir, amados, você e eu, as direções de Deus estão completamente ligadas à obediência e ao cumprimento das promessas dele para a nossa vida. Somos muito limitados na nossa visão da jornada, mas Deus sabe qual é o plano completo e o lugar para onde a gente ir. A nossa jornada faz parte dos sonhos de Deus. Assim como ele chamou Abraão e disse, Abraão, sai. Ele está dizendo para você e para mim, nessa noite, saia de onde você estiver e vai, realize sua missão. Eu tenho propósito para a sua vida. Eu te escolhi para te abençoar. É com você que eu quero desenvolver essa jornada. Viva a vida que eu te dou. Trilhe os caminhos que eu preparei para você. Conquiste seus sonhos. E também os sonhos de Deus, grandes sonhos de promessas. Promessas incomparáveis. Promessas que você não recebe por nenhum humano. Porque Ele é fiel e é poderoso para realizar aquilo que Ele prometeu. E nessa noite, meu querido, você possa
através dessa palavra, começar a pensar na sua jornada de profundidade. Você quer ficar o resto da vida nesse lugar de superfície? Ou você quer ter realmente uma profundidade com Deus? O preço é alto. Você tem que se mover, você tem que se movimentar. Você tem que abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Vale a pena ir em profundidade para Deus. Que nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, que é quem nos convence, que é que nos movimenta, que nos move, possa ter tocado no seu coração. Ter tocado no mais profundo do seu coração. E você sai daqui nessa noite com uma decisão de deixar esse lugar de morte aonde você está. Esse lugar de morte aonde está o estágio da sua vida nessa noite. E que você possa começar essa jornada em direção à profundidade de Deus. Deus quer te levar para lugares profundos que você não tem ideia. Você não sabe, mas Ele precisa da sua obediência. Você precisa andar na presença dEle. Você precisa ser íntegro para que você possa entrar na profundidade de Deus. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, a Deus, pela vida deste homem, deste grande homem. Ó Deus, que deixou da sua história esse testemunho de como podemos alcançar o seu propósito, a sua bênção maior. Pai, que nessa noite, aqui neste santuário, e também das pessoas que estão nos assistindo, alguém possa se levantar, deixar aquilo que está sendo impedimento, mesmo que isso seja um parente, mesmo que isso seja alguma coisa que está muito ligado, mas que sabe que está prejudicando, e caminhar uma jornada, muitas vezes sem saber aí até onde, mas confiado em Deus, de que Deus vai nos dar a direção certa, o caminho certo, as ferramentas certas e os propósitos certos para podermos chegar na intimidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa cada pessoa que ouviu nesta noite. Que o teu amor e a tua misericórdia esteja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar para encerrar o nosso culto nessa noite. Deus abençoe. Queremos agradecer a todos que estão nos visitando nessa noite. Que você tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Nós falamos de intimidade, obediência, vida com Deus, que nos retrata comunhão do Pai, do Filho. A pastor estava pregando, ele estava imaginando as puxadas de orelha que Deus dava em Abraão, mas puxada de orelha que eu dou na minha filha, que você dá em seu filho.
Louvado seja